Pessoal, dando continuidade às aulas da preceptoria e à aula de distúrbio hidroeletroquímico, hoje, novamente, o Petrus é o nosso convidado. O Petrus, ele é formado pela Escola Paulista de Medicina em Clínica Médica e também Nefrologia. Foi preceptor, né, da turma de 2022 a 2023. E hoje ele é o nosso convidado para falar sobre a parte 2 das disantemias. Petrus, muito obrigada. Obrigado, Esther, pelo convite. Vamos continuar então, gente. O nosso tempo não. Peraí, deixa eu clicar. Vai. Bom, a primeira parte do tema foi de conceitos gerais, né, na terça-feira. E hoje vou tentar falar com vocês principalmente sobre a questão da abordagem e do tratamento da hipernatremia e da hiponatremia. Como é um tema, mais uma vez, muito extenso, bem puxado, né, de conversar, não dá tempo de esgotar todo o assunto. Então, eu vou pincelar a parte de investigação, mas eu queria falar muito mais da abordagem em si, do tratamento, tá bom? Dessas particularidades. Então, para reforçar, as disnatremias são distúrbios principalmente do balanço de água e não do balanço de sódio. Essa fórmula que agora vocês já devem estar cansados de ver, né? Que foi proposta por Edelman, que mostra o total de sódio e potássio corporal dividido pela água corporal total. É isso que determina a concentração plasmática de sódio. E a hiponatremia representa um excesso de água corporal total em relação aos cátions, e a hiper vai representar um déficit da água corporal total. Alguns exames importantes, né, que nós utilizamos durante a investigação são o sódio urinário e a osmolaridade urinária. O sódio urinário ele é utilizado para o quê? Muito cuidado nesse momento. Quando a gente começa a ler sobre o sódio urinário, a vontade que dá é de você ficar todo paciente que está com suspeita de hipovolemia, você solicitar para tirar essa dúvida, mas isso daqui é voltado, os estudos e tudo, para questão de hiponatremia, principalmente. Na hiper também pode se aplicar, mas não é qualquer situação clínica, não é qualquer função renal, por exemplo, que você pode ficar aplicando isso para tentar ajudar. Infelizmente, essa não é a nossa solução mágica para determinar o status volêmico do paciente, tá? É mais uma das ferramentas que nós utilizamos. E, inclusive, os valores de referência, eles vão ter uma ampla variação de acordo com a literatura que você utilizar. Tem alguns locais que colocam 20 como corte, do limite inferior, e 40 como superior, mas 30, que é um número assim bem no meio, né, e é utilizado, por exemplo, no artigo do New England de 2015 sobre o tema, utiliza 30, então eu vou utilizar esse corte para facilitar, tá bom? Quando o paciente está com hiponatremia e tem um sódio urinário menor do que 30, isso daqui representa uma resposta principalmente no contexto de uma hipovolemia. O paciente está fazendo uma retenção hidrossalina. Enquanto, quando o sódio urinário está maior do que 30, isso daqui é considerado normal em pacientes euvolêmicos. Pergunto para vocês, né? Quanto é o sódio urinário normal? Depende do quanto a pessoa está comendo de sal. Tanto que isso é uma das ferramentas que nós utilizamos no ambulatório de litíase para tentar determinar ali se o paciente está sendo aderente ou não à dieta, né? Porque você mede na urina de 24 horas, vê quanto é que veio o sódio urinário, e com isso você consegue determinar quanto ele está ingerindo. Porque o normal em pacientes que não estão com hipovolemia é que eles excretem sódio de acordo com o quanto eles estão ingerindo. E quando o paciente está hipovolêmico e tem uma perda urinária maior do que 30 de sódio, isso daqui representa uma perda renal, podendo ser tanto uma doença primária renal como por causa do uso de diurético, se tiver ainda durante a janela do uso, né? E lembrar que o exame físico é limitado para determinar se o paciente está euvolêmico ou não. Porque, na teoria, é muito fácil, né? Você chega lá no fluxograma de investigação na hiponatremia e está dizendo, não, se o paciente está euvolêmico, hipervolêmico, hipovolêmico, aí você vai continuando nas chaves da investigação. O que é que nós podemos utilizar para auxiliar na determinação da hipervolemia, né? Se o paciente tem alguma coisa muito óbvia, como, por exemplo, um edema periférico, se ele tem derrames cavitários, edema pulmonar, isso daí facilita para determinar hipervolemia. Mas para dizer se o paciente está hipovolêmico ou euvolêmico, é bem mais complicado. Porque muitas vezes o paciente que você clinicamente acha que ele está euvolêmico,
ele tem uma discreta hipovolemia. E já pode ter uma secreção de ADH a partir de uma redução do volume arterial efetivo de mais do que 15%, que muitas vezes não vai se manifestar clinicamente com hipotensão, taquicardia, porque o paciente está lançando mão de mecanismos de compensação. Então, tem estudos que mostram que o exame físico tem uma sensibilidade ao redor de 50% a 70% e uma especificidade de 30% a 50% para tentar determinar que o paciente estava hipovolêmico quando comparado com quando utiliza a resposta à salina como um padrão para isso. E, então, tem alguns consensos que até recomendam que você, antes de ficar tentando clinicamente avaliar se o paciente está hipovolêmico ou euvolêmico, só pelo seu olho, enfim, impressão clínica, é melhor você só medir logo os exames e depois você analisa se está batendo com o seu exame físico. E a osmolaridade urinária, ela é um exame muito importante, mas geralmente não é disponível. Mesmo aqui no Hospital do Rim, não sei atualmente como está em relação ao osmômetro, mas na época da residência era a história de que dava para fazer uma vez por semana só, em dias específicos ali que a gente conseguia, né? Então, não é algo que nós conseguimos fazer muito na prática. Porém, existe uma boa correlação com a densidade urinária. Diferente da osmolaridade sérica, não é só chegar e fazer 2 vezes o sódio, mais a ureia dividido por 6, mais a glicose dividido por 18. Não é assim. Porque tem outros osmólitos, outros solutos que estão ali na urina e que não são medidos. E que, dependendo da dieta que a pessoa tem, eles podem ter uma contribuição muito grande ali para a osmolaridade urinária. O que a gente pode fazer, então, é utilizar a densidade urinária. Você multiplica os 2 últimos dígitos da densidade urinária, por exemplo, uma densidade urinária de 1003, você pega aqui o 0,3, multiplica isso por 35 e equivale aproximadamente a uma osmolaridade urinária menor do que 100. Esse 35 também não é uma lei, né? Tem locais que colocam que é de 30 a 35. Um estudo espanhol que avaliou isso daí viu que quando a urina ela tem presença de proteína, hemácias, coisas que podem interferir na interpretação da densidade, talvez o melhor corte fosse até de 32 a 33. Então, se vocês gravarem que é de 30 a 35, isso daí vai resolver bem. Você pode não acertar exatamente quanto é a osmolaridade urinária. Mas para esses cortes assim, mais grosseiros de 100, que é o que nós utilizamos para a investigação da hiponatremia, ou 600, quando você está investigando ali na hipernatremia, isso daí tem uma acurácia muito boa. E as principais causas de hipernatremia, né? As clássicas são por uma perda de água livre, principalmente no caso do diabetes insípido, central ou nefrogênico, na disfunção renal, quando a pessoa apresenta uma fase poliúrica da NTA, né, na recuperação. Lembrar que, nesse momento, a urina ela vai estar hiperosmótica. Porém, ela não vai estar com tonicidade alta, porque a pessoa está perdendo muita... como se isso daqui não deixa de ser uma diurese osmótica também, porque é uma urina que é pobre nos eletrólitos sódio e potássio e rica em ureia, que precisa de água livre para ser excretada. Então, se a pessoa está perdendo uma urina com fluido hipotônico, ela acaba desenvolvendo hipernatremia. Perdas gastrointestinais também. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar em relação a esse tema é, mais uma vez, cuidado com esses conceitos de osmolaridade e tonicidade. Se eu perguntar, uma diarreia isosmótica vai causar hiponatremia, hipernatremia, não vai mudar a natremia? Depende. O que é que vocês acham? A dica aqui para a grande maioria das perguntas que eu fizer é, se você disser depende, vocês vão acertar. Então, não é pela osmolaridade, mais uma vez. Muitos dos fluidos que nós perdemos são isosmóticos mesmo, mas o que importa é a tonicidade. Então, não importa se aquela diarreia ali ela tem uma osmolaridade igual à do plasma, porque se ela tiver um sódio e um potássio naquele fluido super baixos, é isso daí que vai influenciar na perda. Então, se ela é hipotônica, a pessoa vai fazer uma hipernatremia, tá bom? Por exemplo, o soro glicosado, ele é uma solução que é isosmótica, mas ele é hipotônico. E além de outras causas, né, de diurese osmótica comum, por exemplo, infusão de manitol, paciente com
com hiperglicemia, tá bom? Se o paciente tem acesso à água e tem um mecanismo da sede intacto, não é para desenvolver hipernatremia. Mais uma vez, se você pega um paciente que não é um paciente que, por exemplo, tem uma demência avançada, nem é uma criança, e ele está ali com seu sódio 150, 153, não tem sede. E você já coletou exames para ter certeza de que não é erro laboratorial, não tem outras coisas confundidas ali, tá? Então você tem que começar a suspeitar que, na verdade, isso tem algum problema no centro da sede, que é uma coisa super rara, mas pode acontecer, como no caso de AVC, por exemplo, porque não é para a pessoa que está, assim, entre aspas, saudável, que tem sede e que consegue acessar água, desenvolver hipernatremia. Tem exceções? Tem. Lembrando, aquela fórmula lá de Edelman, ela leva em conta tanto a carga de solutos, né, dos eletrólitos principais, sódio e potássio, como a água corporal total. Então, principalmente por falta de água que a pessoa desenvolve hipernatremia, mas em raros casos a pessoa pode desenvolver hipernatremia também por causa de sobrecarga de sódio. Eu até citei na aula passada sobre tentativa de suicídio com sal, né? Por que que a hipernatremia aguda pode fazer a pessoa, por exemplo, uma ingesta excessiva de sal pode levar à morte? E rápido, assim, porque a não ser que a pessoa se trancasse num quarto, por exemplo, alguma coisa que ela não tem acesso à água, ela podia comer muito sal e depois ela ia desesperadamente atrás de água, beber e ia resolver o problema, né? Só que quando a hipernatremia se desenvolve muito rápido, aquela hipertonicidade começa a arrastar a água das células e a barreira hematoencefálica, o que compõe essa proteção osmótica, principalmente os astrócitos e os processos, né, os pedicelos que os astrócitos têm. Logo, ele começa a se danificar, quebra DNA e causa apoptose. Então, tem uma destruição generalizada ali, a pessoa pode ter, inclusive, até evento neurovascular. E é isso que mata bem rápido dessas intoxicações por sal. No caso do bicarbonato de sódio, que é uma causa mais comum, né? Não costuma ser uma coisa tão catastrófica assim, de em poucos minutos a pessoa morrer, mas vai levar também a uma hipernatremia por sobrecarga. E a velha história do molho shoyu, né, que eu gosto sempre de falar. É um caso bem citado dessa questão do tempo de correção, né? Os astrócitos, eles, como tentam proteger essa questão da barreira hematoencefálica, naquele momento de, por exemplo, uma hipernatremia aguda, em que está com plasma hipertônico, vai causar uma saída de água de dentro da célula para fora e os astrócitos murcham, né? Com o tempo, eles começam a fazer compensação e puxam taurina lá para dentro, começam a acumular alguns osmólitos aí que vai ser até falado nas aulas de fisiologia com o doutor Lúcio. E com isso, ele começa a se reequilibrar e puxa volume de volta lá para dentro. Se você espera passar esse tempo aí, que é algo bem variável, de 12, 24 até 48 horas para ter essa compensação, aí começa a você chamar o distúrbio de crônico. O que é o problema dessas 48 horas, né? Porque aqui nada, mais uma vez, não deve ser mágico esses números, porque cada pessoa é diferente. Esses tempos de compensação, você não tem como afirmar com certeza que não, isso aqui com 49 horas já não dá mais para você fazer um glicosado e corrigir tudo. Mas esse com 46 dá. Às vezes, com 24 horas, a pessoa já fez todas as compensações que tinha e vai dar problema se você corrigir muito rápido. Mas pela literatura, o mais aceito, especialmente para a hipernatremia, é 48 horas. Hiponatremia, se for em questão de poucas horas, aí esse poucas é que ninguém nunca diz, né? Mas se você pega, por exemplo, um maratonista e uma pessoa saudável que desenvolveu uma hiponatremia no contexto ali da maratona, bebendo muita água, fluido hipotônico e tudo, hiponatremia aguda, convulsão, foi parado no pronto-socorro. 120 de sódio. Isso daí é o caso clássico que você pode corrigir todo o distúrbio bem rápido. Agora, o hiponatremia que se desenvolve aí em 24 horas, 36, você pode corrigir mais agressivamente, mas ninguém vai ter muita coragem de pegar e corrigir de 110 para 140, que nem uma hipernatremia de 170 para 140. Que você pode corrigir isso daí rápido, ainda dentro dessas 48 horas. Tá bom? E aí, esse do molho shoyu, um grupo de amigos estava fazendo uma competição para ver quem
tomava mais molho shoyu, né? O que ganhou acabou tendo uma crise convulsiva, foi parar no pronto-socorro e chegou lá com sódio maior do que 180. Foi entubado, o pessoal pegou ali acessos calibrosos, impediu glicosado e não vou me lembrar de cabeça quanto foi, se não me engano, foi uns 5 litros de glicosado. Ali em meia hora, corrigiu o distúrbio, o sódio voltou para ali ao redor de 145, ficou uns 3, 4 dias entubado, depois foi entubado e saiu sem déficit neurológico, mostrando que assim, primeiro, ele deu sorte que ele escapou dessa primeira. Foi? São déficit psicológico. Pois é. Ele poderia ter desenvolvido já sequelas naquele momento, mas pelo menos pela correção não aconteceu, né? Já na hiponatremia, quando tem a correção muito rápida, é o risco da desmobilização osmótica, né? E como é que se comporta essa doença da desmobilização osmótica? Que a gente falava muito, né, de afetar a ponte, principalmente, né? Mas hoje em dia já se sabe que isso é uma doença que costuma ter um comportamento bifásico, o paciente desenvolve sintomas de déficit neurológicos ali, melhora transitoriamente e depois ele volta a desenvolver déficits bem mais graves. Nos piores casos, o paciente fica até com síndrome de Locked-in, que ele perde totalmente a movimentação, né? Mas, mesmo nesses casos de déficits até graves, muitos desses pacientes ainda se recuperam e ficam sem déficit. Não estou querendo dizer, então, que está liberado, pode fazer dentização em todo mundo. Não é isso. É que é ruim, mas se você der o gás ali para tentar, pelo menos, trazer o sódio de volta para onde estava, cuidar da reabilitação, não desistir do paciente precocemente, muitos deles ainda recuperam, mesmo déficits muito graves, porque às vezes vendo as imagens, o quadro clínico e tudo, você já fica logo desanimado, né? Porque é uma coisa bem catastrófica. Você, nossa, nunca isso daí acontece com paciente que estava bem, né? Geralmente é um paciente que já está grave, aí é mais uma coisa que às vezes empurra o paciente para uma paliação, ou limitação terapêutica. Mas, mesmo assim, muitos ainda recuperam, tá bom? E a investigação da hipernatremia, diferente da hiponatremia, é bem mais direta. Em geral, o diagnóstico é bem claro. O paciente está com hipernatremia, ele está desidratado, tem que dar água para ele ou soro glicosado. Se for uma poliúria, está ali, o problema é a poliúria, tem que investigar isso daí. Se o paciente está internado no hospital, provavelmente é porque não estão dando água para ele, ou estão entupindo ele de bicarbonato, de soro fisiológico, essas coisas. Quando não tem uma causa muito óbvia, que é a exceção, aí a gente vai aferir a osmolaridade urinária, que no caso não é aferir a osmolaridade urinária, né? Nós vamos ver ali uma urina 1 e estimar mais ou menos quanto é que dá a osmolaridade urinária. O esperado é, se o rim estiver funcionando, a pessoa estiver secretando ADH e ele for responsivo, né? O que é para acontecer? Toda hipernatremia, ela é hipertônica. Então, quando você começa a desenvolver ali um sódio acima de 147 de 145 a 147, em geral você já tem uma secreção de ADH o bastante para a pessoa ter a urina maximamente concentrada. Então, não é para a urina estar com osmolaridade menor do que 600. O esperado, se o rim funciona, é osmolaridade maior do que 600. Se você ainda, por curiosidade, desse desmopressina, né, uma forma de ADH sintético, né, você não é para ter alteração. Não é para a osmolaridade urinária aumentar ainda mais, porque ele já está com a resposta ali o suficiente para concentrar o máximo que ele puder. Então, se a osmolaridade for maior do que 600, na primeira aferição, pronto, você já pode dizer que isso daqui é um paciente que está provavelmente com perdas extrarenais. Porém, nada na vida é tão simples, né? Pode ter também um diabetes insípido parcial. Como que você diferencia um insípido parcial de apenas perdas extrarenais? Porque você pode administrar fluido hipotônico para o paciente. Então, pensem só comigo, o paciente tem uma hipernatremia. Medir ali a osmolaridade urinária maior do que 600. Ah, o rim está funcionando, tem ADH, é porque não estão dando água para o paciente, provavelmente, né? Mas vai que é um diabetes insípido, dei água. O que é para acontecer com a urina? É para a tonicidade dela, para a osmolaridade reduzir, né? Se você começa a corrigir a hipernatremia e a osmolaridade urinária começa a reduzir, porque não tem mais estímulo para a secreção da ADH. Se por acaso a osmolaridade urinária ainda continuar, o paciente continuar com hipernatremia,
e a osmolaridade urinária cair, isso é sinal de que ele tem um diabetes insípido parcial. Porque meio que a urina já está desistindo, já está, opa, urina hipotônica. Mesmo no caso do paciente que ainda nem se corrigiu da hipernatremia, entenderam? Então, é meio complexo de entender essa questão do diabetes insípido parcial, mas o raciocínio o rim não está tendo uma resposta adequada. Não é para o rim relaxar e ficar assim, com a urina, com a osmolaridade urinária reduzida, se a pessoa ainda está com hipernatremia. Isso é sinal de que há algum grau ali de não funcionamento do rim correto, tá bom? Porque se for uma osmolaridade urinária menor do que 300, ou menor do que a osmolaridade plasmática, né, o mais correto seria dizer isso daí. Aí você já pode dizer com certeza também que isso é um diabetes insípido central ou nefrogênico. Porque o rim está se comportando de uma forma totalmente errada. A pessoa está com osmolaridade urinária menor do que a plasmática, em vigência de uma hipernatremia, isso é sinal de que ela está perdendo urina ali que vai perder mais água. Então, eu já sei que o problema está ali. Não tem ADH funcionando, seja porque a pessoa não secreta ou porque ele não funciona no rim. E esses valores intermediários aqui, de 300 a 600, é onde pode existir diurese osmótica, pode ter um diabetes insípidos parcial e por aí vai, tá bom? Já a hiponatremia é o grande terror, né, dessa parte aqui, a investigação. Porque ele tem muitos poréns, muitos detalhes, então, mais uma vez, não tem como a gente falar de todas as possíveis coisas aqui da investigação da hiponatremia. Mas o que eu queria que vocês pegassem, principalmente, é o raciocínio disso daí, como que eu passo a passo, né? Então, para entender o fluxograma de investigação, primeiro, entender as causas, né? Se eu tenho hiponatremia, é sinal de que tem mais água do que o corpo está conseguindo lidar. Seja porque a pessoa está recebendo água demais, seja porque o rim não está jogando fora aquilo, ou porque o ADH não está lá atuando como ele deveria, ou porque não tem função renal e a pessoa está acumulando aquela água. Então, a situação 1 é: o rim consegue diluir a urina, então é uma hiponatremia, mediu a osmolaridade urinária, está menor do que 100. Ótimo. O ADH consegue ser suprimido e mesmo assim a pessoa tem hiponatremia. Então, não é para essa hiponatremia acontecer. Se você deixar a pessoa sem ingerir água ali, com essa urina, a hiponatremia vai se corrigir, porque provavelmente está com uma polidipsia primária. A potomania da cerveja com baixa ingestão nutricional é uma coisa que sempre é dita, né, essa possibilidade. Por que é uma coisa que não é tão difícil de acontecer? Porque a quantidade de água que nós jogamos fora depende principalmente da quantidade de água livre ali, da regulação da tonicidade. Porém, isso tem limites, né? Depende também da capacidade de secreção de solutos. Eu não posso pegar e jogar uma urina que tem osmolaridade de 0, por exemplo. Só água. Não dá. Logo, se a pessoa tem uma hiponatremia, certo? E ela não está comendo quase nada, está ingerindo ali 200, 300 miliosmóis por dia. Se o mínimo que eu consigo deixar de concentração urinária é ao redor de 50, quantos litros de urina eu consigo jogar fora? Com 200. A pessoa comeu 200, tem que jogar isso fora. Juntando aí o que ela já degradou disso daí, em forma de amônio, proteínas degradadas, ureia, enfim. Tenho 200 miliosmóis para jogar fora. E o mínimo que eu consigo concentrar essa urina é 50. Logo, 200 dividido por 50 vai dar 4 litros. Então, se a pessoa tomar mais do que 4 litros de cerveja, acabou. Ela vai começar a acumular e vai fazer hiponatremia. Não é muito difícil de acontecer. E nesses extremos aí que a coisa vai acontecer. Então, por isso que não é apenas a apotomania, porque se a pessoa tomar 4 litros de cerveja e também comer muito sal, muitas coisas aí, ela também vai ter uma carga de solutos imensa para jogar fora e aí dá para jogar tranquilo. Eu falei esse exemplo dos 200, mas vocês sabem mais ou menos quanto que uma dieta ocidental costuma exigir de excreção de solutos? Dá mais ou menos de 600 a 900 miliosmóis por quilo,
que uma pessoa saudável com dieta ocidental padrão e não aloprada vai jogar fora, né? Porque o brasileiro, em geral, já tende a comer muito sal, né? Então já tem aí uma coisa meio desviando, né, do padrão. Mas o normal seria mais ou menos isso. Logo, quanto que uma pessoa consegue jogar com uma dieta de 800 miliosmols por quilo? Qual o máximo de volume que eu consigo jogar fora? Vai dar 800 dividido por 50, que vai dar 16. Então, 16 litros, né? Por isso que depende muito da dieta. Se você come normalmente, dificilmente a pessoa vai conseguir desenvolver uma polidipsia ou uma hiponatremia por excesso de fluido. Depende muito da ingesta nutricional também, tá bom? A situação 2 o ADH ele consegue ser suprimido, sim, mas o rim não consegue diluir a urina. Então, a hipófise, ela consegue detectar ali por meio dos osmoreceptores que, opa, está com a tonicidade do plasma reduzida, para de jogar ADH. Mas não é nem um problema no ADH, é porque simplesmente o rim não vai conseguir diluir a urina, por causa da perda da função renal. Então começa a acumular água, não tem nem como jogar fora o pouco de água que ele está tentando jogar fora muita água e nem consegue, porque o rim não funciona. Vocês sabem a partir de quanto de taxa de filtração, mais ou menos, que a gente começa realmente a poder culpar o rim por uma hiponatremia? Porque 30 de taxa de filtração, vocês acham que a pessoa já é para desenvolver uma hiponatremia por causa disso? Não, é principalmente ao redor de 15. Menor do que isso daí, já tem uma dificuldade do rim jogar fora excesso de água livre, tá bom? E diuréticos tiazídicos também, porque é uma série de mecanismos, não é uma coisa tão simples quanto, ele não mexe com a contracorrente e vai ativar renina, sinaldosterona, ADH e etc. Eu vou falar um pouco mais disso aí no slide mais à frente. Mas existem outras coisas aí de viagem também para falando de tiazídico, tá? No final das contas, é a principal classe de diurético que vai causar hiponatremia, tá bom? A situação 3 o rim não consegue diluir a urina porque o ADH não consegue ser suprimido. E aí, pode ser uma resposta adequada, como pode ser uma resposta inadequada. O que é uma SIAD, né? Que seria uma síndrome da antidiurese inapropriada. Ela acontece quando não é uma daquelas duas situações que eu citei na aula passada, em que é um estímulo osmótico para a secreção do ADH, como, por exemplo, na hipertonicidade. O paciente está ficando com hipertonicidade, os osmoreceptores detectam, começam a secretar ADH, tudo bem, é uma resposta adequada. Principalmente a partir daquilo que eu falei, né? 145 a 147 já tem uma secreção máxima ali, para ter uma função máxima da ADH, a concentração urinária. Como pode também ter uma secreção não osmótica por causa do efeito vasoconstritor da vasopressina, quando o volume arterial efetivo está menor, caiu já 15%. Se não for nessas duas situações, é uma secreção inapropriada. Por exemplo, dor, náusea, uso de inibidor de recaptação de serotonina, enfim, medicamentoso ou por causa desses outros estímulos que não é osmótico ou por causa de volemia, são secreções inapropriadas, tá bom? E por fim, se tem a miscelânea, né? Síndrome cerebral perdedora de sal, redução do osmostapa, em que a pessoa, o hipotálamo, a hipófise, né, detecta de forma errada, como era para... Coloca um set point diferente do que é o normal da tonicidade. Enfim, causas raras, mas que não vale a pena a gente ficar entrando muito em detalhe aqui, tá bom? E um passo a passo para facilitar a investigação da hiponatremia seria assim: vamos primeiro tentar descartar o mais óbvio, o mais fácil, para depois ficar caindo ali no que precisa de mais detalhes. Então, logo de cara, quais são as hiponatremias assim mais clássicas? São as hiponatremias hipotônicas, que realmente é o que não é a pegadinha, né? É uma hiponatremia porque tem excesso de água e é isso mesmo, a investigação vai ser voltada para esse lado. Então, vamos primeiro descartar o resto. Isso daqui não é logo uma hiponatremia hipertônica, porque o paciente está com hiperglicemia, ou porque ele fez uma ressecção transuretral da próstata, fez com algum uso de uma solução hipertônica, né? Como manitol ou imunoglobulina.
e isso daí arrastou água lá para dentro do vaso, e por causa disso o paciente está com uma hiponatremia. Se não for nesse contexto aqui, logo mais óbvio que você consegue identificar isso pela própria história do paciente, você parte para, será tá, mas será que isso aqui é uma hiponatremia de verdade? Ou será que é uma pseudo-hiponatremia? As três principais causas de pseudo-hiponatremia são a hiperlipemia, a icterícia obstrutiva e as paraproteinemias. Por quê? Porque depende do método que está sendo analisado o sódio, né? Essas condições, elas interferem com os métodos que fazem análise por impedanciometria indireta. Então, por exemplo, um gasômetro, ele vai fazer uma leitura direta da quantidade de sódio que existe na água plasmática, que é realmente a fração ativa que importa do sódio nesse contexto, né? Já os métodos, quando a gente, por exemplo, coleta exame de sangue, manda para analisar o sódio no laboratório. Tem vários, né? Mas um dos mais utilizados é a impedanciometria indireta. E ele analisa a quantidade de sódio que tem no plasma. Quando você tem, por exemplo, uma paraproteinemia, ele, principalmente acima de 10 gramas, né, como o mieloma múltiplo ali com cadeia leve produzindo mais do que 10 gramas, eles ocupam um volume muito grande do plasma e reduz a quantidade de água. Se eu, por exemplo, coleto ali 2 ml de plasma, vai ter menos água para ser analisada naqueles 2 ml de plasma, porque uma parte daquilo está sendo ocupada por paraproteínas. Então, o sódio, na verdade, ele não está alterado, porque a quantidade de sódio que existe na água está normal. Mas quando você manda para análise, ele, como vai analisar pelo volume de plasma, aí dá errado o cálculo. E ele fica dando uma pseudo-hiponatremia. E tem uns cortes aqui para você considerar que realmente são valores que você pode colocar na conta, né? Porque não é qualquer paraproteinemia, principalmente maior do que 10. Hiperlipemia, geralmente, quando o paciente já está até com pancreatite por causa disso daí, maior do que 1.900, por aí, tá bom? E icterícia obstrutiva, não por causa da bilirrubina, tá? Mas por causa do colesterol. Quando o colesterol fica muito alto, aí ele começa a interferir também com a análise. E não, o colesterol tem que estar muito alto mesmo, é acima de 938, por aí. Tem alguns estudos que colocam assim que o mínimo para ter interferência no sódio eram valores acima de 900 de colesterol total. E tinha um lá que, acho que o máximo que deu de interferência foi quando o colesterol estava maior do que 4.000. Que aí o sódio despencou. Existem até fórmulas para correção disso daí pela quantidade de proteína, pela quantidade de colesterol, enfim. Mas é algo que o ideal seria, tá, eu acho que é uma pseudohiponatremia, mede então por outro método. Coleta um gás e analisa ali. E está dando bem discrepante. É comum ter certa variação ali do sódio que nós analisamos pelo método com a gás ou pelo método laboratorial padrão, né? Não é para ser exatamente igual. Mas se dá muito discrepante, você está com hipótese de que seja por causa disso daí, aí seria uma indicação de você coletar uma osmolaridade para, assim, você fazer análise por outro método. Tentar, aí não vai ter isso daí disponível, por exemplo, no Hospital São Paulo, né? Mas você deve fazer uma terceira análise com outro método para tirar essa dúvida, tá bom? Terceiro passo é descartar também se não tem uma outra coisa bem óbvia que nós já conseguimos, com poucos exames, já culpar pela hiponatremia. Disfunção renal, com a taxa de filtração menor do que 15, e uso de diurético tiazídico. Se tem diurético tiazídico, suspende. E espera algumas semanas até você voltar a investigar isso daí. Não pode ser aquilo suspendi o diurético, volto daqui a uma semana que eu vou ver como é que tá. Vai estar baixo ainda, porque leva semanas para normalizar. Se for uma hiponatremia leve, assintomática, sem nenhum outro sinal de alarme no exame físico, você acha que é apenas por causa do tiazídico, você pode protelar sua investigação por semanas. Aí, pede para o paciente voltar daqui a 2, 3 meses e ver. Não, continue com a hiponatremia. Aí tudo bem. Aí você começa a pedir mais exames para investigar. Aí você vai se estressar de tentar ver se tem um osmômetro para medir a osmolaridade urinária, medir o resto das coisas, né? O sódio urinário, enfim. Uma coisa interessante, né? Em geral, quando o paciente tem uma hiponatremia e nós corrigimos muito rápido, o risco que ele tem é de desmielização osmótica, certo? Porém, isso é para uma hiponatremia hipotônica.
Quando é uma hiponatremia hipertônica, especialmente por causa de hiperglicemia, é o contrário. Na verdade, se ele está com a hipertonicidade e você corrige muito rápido, a tendência é você fazer um edema cerebral. Então, pacientes que têm, sejam crianças ou pacientes jovens com CAD, se você corrige muito rápido, você não deve ficar preocupado dele desmineralizar, não. O sódio não vai dar problema. Aquele sódio ali, ele está simplesmente sendo atrapalhado na interpretação por causa do monte de água que está lá em cima, né? Mas quando você corrige essa glicemia toda de uma vez, o paciente pode fazer edema cerebral, tá bom? Bom, não é nenhuma dessas três coisas aqui mais na cara. Aí tudo bem. Aí é hora de realmente você pegar, sentar e fazer a ciência, né? Pede um sódio urinário, pede um urina 1 para você calcular a densidade, para você ver a densidade urinária, multiplicar por 30, 35 e você estimar mais ou menos quanto é a osmolaridade urinária. E, de acordo com o contexto, você vai determinar qual a causa mais aparente, né? Então, você tem logo que descartar os mais claros, né? Ele está com sinais no exame físico que levam a pensar que ele está hipervolêmico. Sim, pronto. Isso daí já resolveu muito a sua vida. Esse paciente provavelmente já tem uma hiponatremia hipervolêmica e essa hiponatremia está acontecendo por causa de um volume arterial efetivo reduzido, como no caso da cirrose, da insuficiência cardíaca, ou que ele teria até um sódio urinário aqui reduzido. Por quê? Porque ele está retendo sal e água. Mesmo estando hipervolêmico, a resposta àquilo dali, porque o volume arterial efetivo está reduzido, é reter sal e água. Já se o paciente estiver tentando jogar fora aquele sódio, porque ele percebe que está hipervolêmico, não é o volume arterial efetivo dele que está com problema. Isso daqui deve ser porque ele está com injúria renal aguda ou DRC, mas você nem precisa chegar a tanto, porque você já teria identificado isso daqui antes. Bom, não tem nada no exame físico que leve a pensar que está hipervolêmico. Aí você vai ficar na dúvida se é uma hipovolemia ou euvolemia, e mais uma vez, é recomendado que você não tente seguir apenas pelo seu olho clínico ali para tentar determinar. É melhor lançar mão de exames para auxiliar nisso. Mas se, obviamente, né, o paciente já tem alguma coisa muito na cara, dizendo, não, ele está hipovolêmico, ele está com redução do volume urinário, taquicárdico, hipotenso, está com síndrome capilar aumentado, teve uma diarreia, vomitou, enfim, o paciente está dizendo para você, eu estou hipovolêmico. Tudo bem, deve ser isso mesmo, né? Você vai medir ali o sódio urinário só pela ciência e vai analisar. Tudo bem, está menor que 30? Não, é realmente isso que eu pensei. É uma diarreia, hemorragia, enfim, são perdas não renais. Se tiver maior do que 30, isso daqui é sinal de que o paciente deve estar hipovolêmico sim, mas é por perda renal, como por exemplo por diurético ou por uma glicosúria no diabetes descontrolado, tá bom? Se o paciente está euvolêmico, aí é onde vai necessitar de mais cuidados, né? O ideal é que você consiga separar logo pela osmolaridade, pela quantidade de sódio urinário, né? Para determinar se isso daí é simplesmente porque o paciente está bebendo muita água, ou se ele está, além de beber uma quantidade razoável de água, ele está comendo pouco, que são essas duas situações, né? Porque concordam que se o rim funciona, mais uma vez, o rim funciona, está com hiponatremia, o normal é que não tenha ADH ali funcionante, a urina vai ficar super diluída com osmolaridade urinária menor do que 100 e ele tem que jogar fora essa água mesmo. Então é porque ele está bebendo mais água do que o rim está conseguindo jogar fora. É mais por isso daí. Agora, se está com osmolaridade urinária maior do que 100, aí é um comportamento inadequado para o rim. É nesse momento que você vai ficar na dúvida se isso daqui é uma CIAD ou se isso daqui é outras duas coisas que fazem diagnóstico diferencial, né? De deficiência de glicorticoide, que o ideal é que você fizesse o teste ali olha, o ACTH, né? Após a administração de glicorticoide, e se ele não tem hipotiroidismo grave, tá? Enfim, gente, essa parte, ela é bem desgastante, né? Não tem como em um slide só, em uma conversa, fixar tudo isso, mas é apenas mais como para nortear que não é aquele monstro de sete cabeças. Você tenta descartar logo o mais óbvio, que são as coisas não hipotônicas, e quando entrar na hipotônica, ver logo se é uma hipervolemia, não é hipervolemia, aí também não vai se confiar só no seu exame físico, tem que coletar exames,
E depois disso que você vai entrar mais em detalhes se é uma SIAD ou não, tá bom? E voltando para aquele exemplo que eu tinha colocado na aula anterior, né? O paciente que chegou com aquela hipernatremia, e que além disso, ele estava hipotenso, redução do volume urinário, a creatinina estava aumentada. Então, a pergunta que eu tinha feito é, ele está hipovolêmico, ele está desidratado, tem diferença? E já falamos várias vezes, né? Tem sim. Ele, além de estar hipovolêmico, ele está desidratado. E qual é a prioridade? A prioridade nesse momento é restaurar a volemia. Tanto que o próprio corpo diz isso daí, né? Normalmente ele não está nem ligando para a osmolaridade se o paciente está com um volume arterial efetivo reduzido. Ele diz assim, não, esse é o preço que eu vou pagar porque é mais importante perfundir os órgãos do que depois eu me vir para jogar fora essa água. Então a prioridade é expandir, depois cuida do sódio. Evitem essa questão de ficar usando soro ao meio, essas coisas misturadas, porque você não está resolvendo nenhum dos dois problemas direito. Como é que a gente vai corrigir uma hipernatremia? A gente corrige aí com glicosado ao longo de várias horas. Expansão, porque o paciente está, por exemplo, com choque hipovolêmico, é rápido. Então, você misturou, você nem vai poder fazer rápido e nem vai poder fazer devagar, né? Você só atrapalhou o tratamento. Então, você expande, depois se preocupa com sódio. Segundo caso clínico, tá? Uma mulher de 45 anos, portadora de diabetes mellitus tipo 1, apresentou um quadro de pneumonia porte 4, sendo internada na UTI do Hospital São Paulo. Apresentou um grave choque séptico com uma injúria renal aguda cardíaco 3 e uma necessidade de hemodiálise por hipervolemia e oligúria. No 12º dia de internação, ela já estava sem diálise há 4 dias, com melhora da função renal, a creatinina de 3 no dia pós-diálise, depois 3,2, 2,7, 2,5. A ureia também estava em queda, 150, faltou no agasto, 145, e em desmame de drogas vasoativas. Porém, ainda desglicêmica, várias aferições ali ao redor de 300 no último dia. Como ela ainda estava fechando o balanço positivo, total de 5.000 ml positivo na última semana, além de uma melhora da função renal, começaram o furosemida 2 ampolas de 6 em 6. A diurese nas últimas 24 horas foi de 2.800 ml, com balanço hídrico de menos 200. Ótimo, né? Melhorou a função renal, respondeu ao diurético, está indo tudo bem. Olha o que aconteceu. Como fechou o balanço hídrico de menos 200 e o sódio estava subindo, 146, 148, 150 e agora 154, estava com alcalose metabólica discreta, o plantonista foi e disse, não, suspende essa fura aí. Dilui as medicações em glicosado, aumenta a hidratação por sonda e vida que segue. E aí, vocês concordam? Teriam suspendido a furo? Fariam algo a mais? E assim, eu coloquei esse caso não para dizer que tem certo e errado nisso daí, porque depende muito da impressão. É fácil a gente ser o médico do dia seguinte, né? Apenas para dizer que muito cuidado com essas alterações, porque alcalose metabólica não é sinal de excesso de fluido. É um efeito colateral esperado. Inclusive, hipernatremia, por si só, eu não vou ficar entrando muito em detalhe nisso, porque vai ficar pesado, né? Não dá para falar de estudos nessa aula também. Mas lembrar que a água, quando está reduzida no corpo, o pH do paciente aumenta também. Só pelo efeito da água estar reduzido. Então, a hipernatremia por si só já vai levar uma alcalose, fora a questão dos shifts e etc. que vão acontecer. Logo, se você suspende a furosemida só por isso, não vai dar certo. Além disso, diluíram as medicações de glicosado, ótimo, tem que fazer isso mesmo. Aumentou a hidratação da sonda de 100 ml para 150 de 3 em 3 horas, ótimo, isso daí está correto também, mas não é o bastante. Quanto as pessoas têm mais ou menos de perdas insensíveis? Algo que gira ao redor de 20 a 50 ml por hora, alguns locais colocam de 30 a 50 ml por hora de água livre apenas pelo suor, fezes, enfim, perdas insensíveis. Não estou nem considerando que a pessoa está perdendo pela urina, por exemplo. Então, se você considerar ali um valor meio intermediário, uns 40 ml por hora, vezes 24. Pois é, isso daí vai dar 960, né? Até 960. Então, 100 ml de 3 em 3 horas. Mesmo que essa dieta entrasse 8 vezes,
passou para 150, né? Mesmo que ela entrasse 8 vezes, que não é o padrão, por exemplo, no Hospital São Paulo, o padrão é entrar 6 vezes, ficaria 1.200. Você está, então, na verdade, dando mais ou menos ali uns 100 ml só de água para o paciente. O resto está só neutralizando o que ele já ia perder de qualquer jeito por perdas insensíveis. Fora o que ele já está perdendo pela urina, por exemplo. Então, não é que isso daí não está correto, é que não é o bastante. Perdas insensíveis, você vai tentar neutralizar ali com a dieta, mas se ele está recebendo por sonda, do jeito que faz na Hospital São Paulo, não dá, não é o bastante para corrigir a hipernatremia. Porque se fosse uma dieta sendo infundida por bomba, aí tudo bem, porque está continuamente sendo infundido, você consegue encaixar isso aí melhor, mas senão você não consegue fazer a dieta até. É muito comum, por exemplo, nas UTIs lá, tinha esse problema de então por que a gente, em vez de deixar 150, não deixa 200 ml de 3 em 3 horas? 250 ml de 3 em 3 horas? Porque aí você não vai conseguir dar dieta para o paciente. Vai ficar entrando só água. Aí a própria nutrição olha e barra aquilo dali. Não, tudo bem, tá 250, mas não vai entrar 150 e é isso. Logo, não é para ficar tentando corrigir só com isso daí, tá bom? Cuidado para não querer tratar distúrbio de água com soro fisiológico. Essa história de usar desidratação e hipovolemia como sinônimos pode dar problema. Se o paciente está com hipernatremia, tem que ser dada água e não sal para ele, não é soro fisiológico. Agora, se ele está com hipovolemia, aí é volume com sódio. Depois você se estressa com a água. E evitar soro de manutenção. Quais são as exceções? Se o paciente tem uma poliúria ou perdas mantidas. Ele está o tempo todo sangrando, o tempo está com a fístula de alto débito, alguma coisa assim, que ele está continuamente perdendo, aí tudo bem. Mas não é para ser uma fórmula mágica também, você é para ir alterando esse soro de acordo com a tendência do sódio e do balanço hídrico do paciente, tá bom? E o tratamento. As velhas fórmulas, né? Aqui, um Adroguei, um déficit de água livre, só para a gente começar bem. O intuito desse slide é apenas para dizer que não é para se apegar à fórmula, tá? Isso daqui é muito legal de se estudar, algumas pessoas vão discordar do que eu estou dizendo, né? Mas, assim, isso daqui é interessante quando você para ler. Porém, não é mágico, né? Elas são imprecisas e são limitadas. Para vocês terem uma ideia, perceberam que algumas pessoas que tinham ingesta rica em sal, a pessoa lá estava ingerindo sal, sem parar. E ela não estava ganhando peso, não estava ganhando volume, não estava ficando com hipernatremia. Tudo bem, ela não estava, mais uma vez, não está se intoxicando com sal, não. É só porque tem ingesta com sal muito aumentado. E o pessoal começou a se perguntar, ué, para onde é que esse sal está indo? Ele está sumindo magicamente porque não está aumentando ali o quanto que está jogando fora no rim. Ele está indo para onde, né? E viram que muito do sódio está no osso. 70% do sódio corporal, ele está no plasma, tá bom? Mais ou menos uns 10, 11% desse sódio fica na célula e o restante ele fica preso aos proteoglicanos que existem tanto no osso como na pele, cartilagem, essas coisas. Proteoglicanos têm carga negativa, principalmente, né? Qual é a relevância disso daqui? Vocês sabiam que quem tem hiponatremia crônica tem um risco maior de osteoporose do que os pacientes que têm hipovitaminose D, justamente por causa dessa interação que existe aí da manutenção do osso. Então, e além disso, já foi visto que funciona como um reservatório para esse sódio. Não dá para você dizer que a correção que acontece, por exemplo, do hiponatremia é apenas porque você está mexendo ali na dieta do paciente ou dando isso e aquilo, porque ele também está arrancando o depósito ali do osso e jogando na circulação, tentando neutralizar esse excesso de água que está acontecendo. Mais um confundidor para essas fórmulas, né? Porque essa fórmula, elas estão simplesmente fazendo uma conta ali, dizendo, tudo bem, eu tenho esse sódio. Para eu chegar nesse sódio, quanto de água eu tenho que usar para diluir o corpo, esse compartimento mágico aqui, que tem uma quantidade de sal lá jogada. Aí, pá, você chega numa conta. Mas não está levando em conta que o paciente está comendo, que está entrando sal, que está entrando água, que ele está perdendo pela urina, pelo suor, né? E que muitas vezes o distúrbio que levou ele a desenvolver aquilo dali continua acontecendo. Que nem no hipocalemia. Se você repuser potássio na hipocalemia e normalizar o potássio, se o paciente continuar usando furo, por exemplo, ele vai voltar a desenvolver a hipocalemia, porque ele continua perdendo. Então, é apenas para saber que
como um norte, mas não como lei, enfim, como religião, né? Então, limites de correção. Essa parte também é controversa. Muda o tempo todo. Há muitos anos era 12, hoje em dia na hiponatremia a tendência já é ser de 4 a 6, a hipernatremia 10, o limite mesmo é 12, mas o recomendado é 10 para ter uma janelinha para caso seja extrapolado, tá bom? Então, as metas são, na hipernatremia aguda, você quer corrigir todo o déficit em 24 horas. Enquanto na crônica, você quer corrigir no máximo 10, podendo chegar até 12 em 24 horas. Na hiponatremia, é aquilo que eu já tinha até adiantado, né? Na aguda, se for em poucas horas de instalação, em tese, pode ser corrigido todo o déficit, porém é mais perigoso. Enquanto na crônica, é recomendado que você corrija até 4 a 6 MECs em 24 horas, tá bom? E para disfunção renal e disnatremias, melhor usar diálise contínua, tá? E como que a gente trata a hipernatremia? Perdas sensíveis são de 30 a 50 ml por hora de água, mais ou menos. Aquilo lá, né, de diluir as medicações, glicosada, aumentar a ingesta por sonda nasoteral ajuda, mas não vão ser suficientes, e as fórmulas de correção são imprecisas porque o paciente é dinâmico. Então, essa parte aqui já tinha até dito, né, que na aguda você vai corrigir todo o déficit, na crônica a meta de até 10, porém, muito importante frisar de que o que é o problema de corrigir muito rápido na hipernatremia? É edema cerebral, né? Porém, é comum o paciente ter complicação por causa da edema cerebral? Na correção rápida de uma hipernatremia no idoso que não tem uma massa intracraniana, que já não tinha alguma coisa ali que estivesse empurrando ele para dar ruim, né? Não tem relato na literatura de paciente que tenha vindo a ter complicação grave por causa disso daí. Não vamos querer ser o primeiro, né, no relato. Mas, e é bem possível que tenha acontecido sim, mas a galera simplesmente também não quer virar o primeiro caso, né? Tanto que, quando nós corrigimos uma hiponatremia muito rápido, o que é feito? Nós tentamos ali voltar para próximo de onde estava para diminuir a chance de ocorrer uma desminização osmótica, né? Não é 100% efetivo, mas dá uma ajuda. Mas você já viu a hipernatremia tentar voltar para onde estava quando corrigiu muito rápido? Não, porque assim, o que é que você vai fazer? Corrigiu muito rápido, corrigiu 15, né? Olha lá como é que está o paciente, está bem? Beleza, não repete, não acontece isso de novo, mas vida que segue. Provavelmente você não foi o primeiro caso que deu ruim na literatura e é isso. Até porque essa meta de 10, 12, isso é baseado em modelos experimentais com animais, então não se sabe muito bem até o limite que existe no ser humano para realmente você corrigir, tá bom? Mas os estudos vêm mostrando que não tem máximo, provavelmente esse máximo não é realmente isso daí, mas o mínimo ele é ao redor de 6. Qual é a tendência na hipernatremia? A tendência é que as pessoas subcorrijam. Por quê? Porque você, fazendo o cálculo ali pelo Adrogué, ou pela fórmula de água livre, você chega numa conta de, digamos, 2 litros. Aí a pessoa vai, digamos, eram uns 2 litros e 300. Aí a pessoa já prescreve uns 2 litros para ficar mais fácil ali para a enfermagem administrar. Então você já está errando um pouquinho, né? Em seguida, você não levou em conta que ele está em jejum, que tem peles sensíveis que está fazendo febre. Aí já coloca na conta aí uns 1.200, 1.300 a mais que ele está perdendo, que você já não vai ser 2.000, vai ser uns 800 só, que você está repondo para o paciente. Então, com certeza, no final das contas ali, o paciente vai subcorrigir. E aí, enquanto na hiponatremia é o contrário. O paciente, muitas vezes, aquela hiponatremia é por causa de uma hipovolemia que está associada. Aí eu vou até dar esse exemplo um pouquinho mais na frente, né, para não ficar muita coisa. Mas a tendência na hiponatremia é corrigir rápido demais, que é justamente o que você não quer. Você tem o erro dos dois lados. A hiper, que você queria corrigir ela, mas assim, não, pode dar o gás, não tem tanto problema corrigir com mais vigor. Mas na hiponatremia, toma cuidado, porque você muitas vezes nem precisa corrigir aquele sódio de 128 crônico, que é por causa do antiazídico, não é para dar salina no paciente assintomático, né, mas acontece com frequência. E aí a pessoa dá, o sódio vai para 140 e ele desminimiza. Então é o ruim para os dois lados. Esses estudos, assim, o mais citado, né, um que foi feito com veteranos de guerra lá nos Estados Unidos, que viu que aqueles pacientes que tinham hipernatremia
e que tiveram correção menor do que 6 mEq por litro em um dia, tiveram aumento de mortalidade. Até. Então, é por causa do sódio diretamente que está matando a pessoa? Improvável, mas isso daí meio que entra como um fator de risco independente para ele dar ruim. É melhor gravar dessa forma. Que ainda hoje não é uma coisa que é muito... Não tem um estudo grande, ensaios clínicos randomizados avaliando essa questão da hipernatremia, da velocidade de correção do mínimo, mas cada vez mais estudos apontam que corrigir devagar demais é ruim para o paciente. Tá bom? E como é que a gente faz a correção disso daqui? Utilizando aquelas fórmulas lá, né, da água livre e tudo, tem uma pegada interessante. Se você voltar, cadê, por exemplo, na fórmula do déficit de água livre, se você utilizar essa fórmula, você pode fazer a seguinte pergunta: quanto que eu tenho que dar de água para alguém para o sódio variar 1? Aí você pode colocar 141 menos 140, dividido, faz, considerando que a média da população tem uma água corporal ao redor de 0,5. Claro que não é assim em todo mundo, né? 0,6 no homem mais jovem, 0,45 na mulher mais idosa, mas a média vai dar ao redor de 0,5. Colocando isso na fórmula, você chega na conta de que aproximadamente 3 ml por quilo de água reduz a água corporal, ou reduz o sódio plasmático em 1, tá bom? Então, baseado nisso daqui, se 3 ml por quilo reduzem o sódio sérico em cerca de 1 mEq por litro, se você ligar o glicosado fazendo essa conta aqui para 24 horas, a 1,35 ml por quilo por hora, você consegue reduzir ele em aproximadamente 10. É simplesmente uma regra de 3 aqui. Se o 3 reduz 1, quanto que eu tenho que fazer para reduzir 10 em 24 horas, entendeu? E aí você chega mais ou menos nesse 1,35 ml por quilo por hora. Por que é que tem esses números feios aqui, né? Meta de redução de 0,25 a 0,45 mEq por hora, não era de 6 a 10? Pois é só dividir por 24. É só por isso. É para facilitar mesmo a conta. Como é que as pessoas fazem com frequência, né? Chega, tá lá com hipernatremia. 148, 150. O que é para ser feito nesse momento? Diluir as medicações em glicosado, se possível, aumentar o aporte de água, ali por via oral, não dá por sonda, tudo bem, aumenta por sonda, e liga o glicosado. Já levando essas coisas que você fez em conta, provavelmente isso daí vai corrigir. Mas as pessoas em geral não fazem isso. 148, o pessoal tenta só fazer essas primeiras coisas que eu disse e vida que segue. Aí no dia seguinte está 152, 153. Aí alguém anime e diz, tá bom, vai, vamos fazer um glicosado. Colocar aí uns 2.000. Aí pede um sódio para quanto? Na rotina. Aí quando chega na rotina, não corrigiu. Então, o ideal era que você fizesse, ligasse o glicosado. Naquele momento, você coletasse um sódio. Daqui a 4 a 6 horas, você coletasse outro e visse quanto que está variando por hora. Está variando 0,32. Tudo bem, então, em 24 horas, eu sei que ele vai variar de 6 a 10. Está ótimo, está na faixa. Pode manter essa função de glicosado. Variou 0,48, 0,49. Opa, passou. Reduz um pouquinho a infusão. Quanto? Isso é empírico, mas a gente pode reduzir algo ao redor de 30 ml por hora, porque é mais ou menos o que a gente usa de perdas insensíveis, né? Então, tanto aumentar em 20 a 30 ml por hora, como reduzir. É melhor você fazer uma coisa mais imprecisa do total de volume que você está fazendo, mas você ficar pecando ali pela variação do sódio, do que você apenas fazer um cálculo perfeito pela droguê e dar errado no final das contas, porque não foi feito, tá bom? Em agudos, a meta é corrigir todo o distúrbio, tá bom? Então, uma recomendação é de que você faça de 3 a 6 ml por quilo por hora. Por que 3 a 6 ml por quilo por hora? Porque isso aqui vai reduzir de 1 a 2 mEq por hora. Que distúrbio é esse que você corrigindo 2 mEq por hora, no final de 24 horas você não conseguiu corrigir tudo? Não vai dar, porque assim, esse paciente não deve nem estar vivo, já deve estar com sódio maior do que 190 e tantos, então e essa é uma recomendação, porque naquele caso que eu citei, a galera corrigiu ali em 1 hora o 180 de sódio, tá bom? E na hiperglicemia, não adianta fazer salina 0,45. É muito comum que o pessoal justifique que não está dando glicosado porque o paciente está desglicêmico.
Por isso eu coloquei naquele caso, que era uma paciente com diabetes mellitus tipo 1 e que estava com presença em glicemia. Então, em vez de otimizarem a insulina do paciente, o pessoal dá soromeio. Aí nem adianta, você não está nem corrigindo uma coisa e ainda está aumentando o balanço hídrico aí do lado negativo do paciente, né? Às vezes é até uma hiponatremia hipervolêmica, que está acontecendo também, e você está só piorando, dando salto, tá bom? Então é melhor você ligar um insulina em bomba do que você ligar uma salina em bomba. Outra justificativa comum para o pessoal também não querer dar glicosado, o paciente hipervolêmico. Porque encheram de bicarbonato e ele está hipervolêmico, não querem dar glicosado, mas querem que a gente ligue a diálise. Se for agudo, a gente liga com o maior, eu não vou dizer com o maior prazer do mundo, né? Porque a gente está triste pelo paciente, mas assim, você liga bem tranquilo de que, tá 190 de sódio, isso aqui aconteceu em quanto tempo? Em 8 horas, deram gás no bicarbonato. Então, tudo bem. Pode ligar tranquilo, porque o sódio tem mesmo é que voltar para o normal. E não é nem para ligar na contínua, é intermitente, porque tem que voltar e logo. Mas o que é que acontece na prática? Quando chamo com 190, ele já faz uns 3, 4 dias que está nessa brincadeira, e aí não dá para ligar na diálise. Então, conduta é furosemida com glicosado. Mas furo não vai fazer hipernatremia? Faz, mas você joga fora uma quantidade de sal aí para poder melhorar da questão volêmica, porque, mais uma vez, na hipervolemia é uma questão ali de balanço de sódio. Então, a furosemida, ela vai jogar tanto uma quantidade de sódio e de potássio fora, presos à água, como ela também joga mais água livre do que, como além dessa água que está presa com os eletrólitos, ela também joga uma quantidade de água livre. É mais fácil pensar dessa forma separadamente, né? Então, essa água livre que está sendo jogada fora, você vai corrigir isso com glicosado. Mas você ainda está melhorando o quadro da hipervolemia jogando fora essa água que está presa com os eletrólitos. E em casos refratários, assim que não, você ainda precisa aumentar mais, você pode avaliar associar com tiazídico. Lembrar, né? Como são esses mecanismos aqui da hipernatremia e da hiponatremia por causa dos diuréticos. Não vou entrar muito em detalhe em relação à contracorrente, tá? Porque não é para terminar de matar o pessoal. Mas lembrar que a contracorrente vai, em última análise, gerar um aumento da concentração na medula renal, e isso daí é que é o motor para, na hora que o fluido da urina, né, o fluido tubular, estiver passando ali pelo ducto coletor, se tiver a purpurina do tipo 2 inserida na membrana, ele sai porque a medula está hipertônica. Se você quebra esse mecanismo de contracorrente por inibição do NKCC2 com a furosemida, a medula não fica hipertônica. Logo, não importa se tem a coporina, porque simplesmente a água vai passar direto. Ela vai olhar para o lado e vai dizer, ué, para que eu vou sair para cá se está com a mesma osmolaridade que está aqui? E ela continua, e aí o paciente perde uma água livre maior do que a quantidade de solutos que está perdendo. Então, vai fazer hipernatremia, tá bom? Enquanto com o tiazídico, vai inibir principalmente ali o cotransportador sódio-cloreto, mas não vai mexer com a contracorrente. Logo, o paciente vai ter uma tendência a fazer uma hipovolemia, ativar a renina, angiotensina, aldosterona, secreção de ADH e, quando serem a purpurinas 2, ele está perdendo solutos, mas a água ele começa a reabsorver e vai tender a fazer hipernatremia, ou hiponatremia, tá bom? Já na hiponatremia, a gente está pertinho do final, tá, pessoal? Na hiponatremia, é bem diferente da hipernatremia nisso daí. Na verdade, são 4 pilares que eu gostaria que vocês gravassem. Primeiro, tá com hiponatremia? Então vamos pelo menos evitar que o sódio continue caindo. Vamos segurar na mão da pessoa e dizer assim, ó, cuidado para não corrigir demais, tá bom? Porque, especialmente quem tem risco de desmielinização osmótica, um sódio menor do que 105, hipocalemia. Por que hipocalemia? Agora é mais tranquilo de eu falar disso daí, né? Porque se você repõe potássio, o sódio sobe. Aí vai subir tanto porque você está dando salina como você está dando potássio. Fico feliz que agora eu posso falar isso daí e não vou ficar olhando para mim, porque o potássio sobe o sódio, né? Alcoolismo crônico excessivo, doença hepática, desnutrição, hipofosfatemia, todas essas coisas contribuem para o paciente ter um risco aumentado de desmielinização osmótica. Essas daqui principalmente porque falta energia, ATP e tudo, então o astrócito está meio baqueado, né? Não vai conseguir
responder muito bem, tem um risco maior dele ter dano, apoptose, destruição do DNA, enfim. Aliviar sintomas de hiponatremia e diminuir a pressão intracraniana em quem tem risco de herniação. É bem diferente da hipernatremia, que é assim, garantir que vai corrigir e que vai corrigir de verdade, e não ficar pisando no freio. Para tratar a hiponatremia, tem algumas medidas que são gerais, como identificar e, se possível, cessar medicações que contribuam para a piora, como tiazídicos, antipsicóticos, antidepressivos. E, mais uma vez, pessoal, se possível, tá? Se o paciente está fazendo uma quimioterapia que está com sódio de 132, tudo bem, vida que segue, né? Não vai ter sintomas por causa daquela hiponatremia, você não vai dizer suspende a quimioterapia por causa disso, tá? Cipro pode fazer também hiponatremia. Será que não tem outro antibiótico ali que possa usar que não a cipro para tratar aquela infecção? Se tiver, troca. Ou então, vai usar por pouco tempo e vai melhorar também, então, porque vai ter que parar o antibiótico, né? Segundo ponto é restringir a ingesta hídrica e a ingesta de líquidos hipotônicos, né, em certas condições, como na CIAD, na insuficiência cardíaca, na cirrose e doenças renal crônica avançadas. Essa é uma pergunta que vive assim, tá, mas quanto de restrição hídrica, né? Bem como a enfermagem perguntar assim, mas quanto que você quer que restringe? E você fica olhando com aquela 1.000, mais pelo feeling ali, né? Para realmente conseguir fazer uma restrição hídrica adequada, tem que ser menor do que 800 ml por dia. É pouca água mesmo, gente. Mas isso daqui principalmente, às vezes as coisas se confundem. Quando a gente diz que, por exemplo, o paciente não é para ficar tomando tanta água assim, o problema não é nem tanto por causa da água, é por causa do sódio. Se o paciente está comendo muito sódio, como a grande maioria dos brasileiros comem, ele vai sentir sede. Se ele vai sentir sede, ele vai tomar água, e aí ele vai parar a sede, vai comer mais sal, vai tomar mais água ainda, e aí é uma cascata, né? Não é por causa da água apenas que ele está tomando que está dando problema, porque aquela água nem vai contribuir para ele descompensar da IC, por exemplo. O problema é a água que está indo junto do sal. Então, quando você está querendo dar como medida geral para o paciente assim, não beba muita água e tal, porque você já não está pondo muita fé de que ele vai fazer a restrição bonitinha de sal, né? Então, para tratar a hipervolemia, a restrição hídrica é mais de boas. Quando você está querendo tratar, é por causa de, por exemplo, uma CIAD, uma cirrose que está com uma hiponatremia grave, aí tudo bem. Aí a restrição tem que ser mais intensa, porque senão não vai dar conta do recado. E, claro, né, você tem que tentar identificar e tratar a causa. Falamos um pouquinho lá do glicosado, que é mais simples na infusão, mas eu queria citar algumas coisas da salina 3%. Aquela história dos 3 ml por quilo lá de glicosado é bem similar à conta, só que sendo feita aqui com a salina, tá? 1 ml por quilo, aproximadamente, de salina 3%, aumenta a concentração plasmática de sódio em 1. Ela pode ser feita com segurança em veia periférica, não precisa de central. Já vi isso aí sendo o pessoal, não, tem que passar central, não precisa. Pode ser feito na periférica, tá? E não é para corrigir, mais uma vez, a hiponatremia toda. Doses pequenas já vão aliviar sintomas de hipertensão intracraniana e de hiponatremia. E como que a gente faz? Também tem para todos os gostos, né? E muda, inclusive, se você está analisando do ponto de vista do europeu ou americano, que eles também gostam de fazer de forma diferente. O que eu queria chamar a atenção é principalmente em relação à bomba de infusão contínua ou bolos, né? Então, o mais comum é você fazer em bolos. Em geral, você faz até 3 bolos de 100 ml, de 20 em 20 minutos, infundindo isso daqui em 10 minutos, ou, mais próximo do europeu, quando você vai fazer 2 bolos de 150 ml, de 20 em 20 minutos, também infundindo em 10 minutos, tá? Quando você tem uma hiponatremia, né, tá errado aqui, uma hiponatremia menor do que 120, aí é a hora em que você vai ligar a bomba de infusão, tá bom? É mais comum uma correção da hiponatremia mais grave, que não é sintomática, que você vai ligar. Aquele caso que chegou na sala de emergência, num paciente que você quer corrigir porque ele está sintomático, não é com bomba, é com bolos. Então, a salina 3% em BIC, você vai fazer de 15 a 30 ml por hora. Mais uma vez, você pode fazer o Adroguei, a fórmula de déficit de água livre, tudo pode, até pela ciência, né? Com o R1 que está lá na sala de emergência e tudo, mas mais simples
e menos suscetível a erro se você simplesmente começar ali com 15 a 30, coletar um novo sódio daqui a 4 a 6 horas e ir corrigindo de acordo com a variação, tá bom? Ou uma salina 3% ml por quilo, de 6 em 6 horas. Também existe essa possibilidade de você fazer, não em bolos, mas intermitente. E cuidado com os pacientes em risco de reversão rápida, tá? Em risco de desvalorização osmótica. Quem é o paciente que tem risco de correção rápida? Cuidado, porque não é a mesma coisa, né? Tem aquele que tem o risco de desvalorização e tem o que tem o risco de correção rápida. Quem corrige rápido tem mais risco de desmineralizar. O risco de correção rápida é a hiponatremia por depressão de volume, a hiponatremia por insuficiência adrenal e por um CIAD facilmente reversível, como, por exemplo, medicamentoso ou dor pós-cirúrgico. Então, o que é que eu quero dizer com isso daqui? Um idoso de 60 anos chega na sala de emergência com pneumonia. Está meio sonolento, pressão ali está meio limítrofe e o sódio dele está de 122. Alguém olha e diz assim, 122 de sódio, está sonolento. É uma hiponatremia sintomática, salina, pá. Aí faz salina, não melhorou muita coisa. Salina, acabou o plantão, aí chega o próximo. O próximo viu que o paciente está séptico. Coletou culturas, começou antibiótico e expandiu. Expandiu, você cortou o estímulo para ele ficar secretando ADH, porque era uma hiponatremia hipovolêmica. Restaurou a volemia do paciente, aí a hipófise vai olhar e vai dizer, opa, está com 122 de sódio, está hipotônico, pare de secretar DH, isso daí porque ele já está restaurou a volemia. Aí vai encher o saco coletor, vai jogar fora aquela urina e ele vai autocorrigir. Ele vai autocorrigir além da correção que você deu com a salina. Aí o sódio dele vai de 122 para 140 e tanto, como eu vivia acontecendo lá na grávida. Não era incomum o paciente em 1 ou 2 horas chegar lá com sódio de 110 foi para 130, 140. E aí, essa hora você chora e liga o glicosado, né? Então, é por isso que depressão de volume, se você suspeita que é uma hiponatremia hipovolêmica, você vai ficar feliz porque, opa, é um diagnóstico fácil, né? Entre aspas. Mas, muito cuidado, porque o recomendado nesses casos é que você até desse desmopressina para o paciente. Coloquei aqui a dose só para ter assim, mas é uma coisa que a gente acaba não fazendo com tanta frequência na prática, mas é uma recomendação. Porque com isso, a desmopressina, ela vai impedir que o paciente autocorrija. Se você está vendo ali uma hiponatremia hipovolêmica, que você sabe que vai restaurar a volemia e que ele vai parar de secretar ADH, você garante a secreção de ADH dele, entendeu? E aí o sódio vai subindo apenas com o que você está fazendo de salina. Aí depois você para a desmopressina. Com isso daí ele não autocorrige, tá bom? Isso daqui é apenas um resumo do como a sequência de fazer salina ou não, bolos ou não, como que funciona, né? Então, primeiro, a hiponatremia aguda, determinar sintomas. É assintomática e está autocorrigindo, só observa. Muitas hiponatremias chegam nesse contexto aqui, de longe, de longe, de longe. Tanto que no UpToDate ele coloca que não é incomum você encontrar hiponatremia. Você vai lá, mede às vezes os eletrólitos, as coisas, e está lá com a osmolaridade menor do que 100, a osmolaridade urinária menor do que 100, e o sódio urinário está menor do que 20. Aí você vai ficar, tá, ué, por que está acontecendo? Aí você coleta um sódio depois e está normal, ele autocorrigiu. Porque, seja lá o que foi da hipovolemia, ele corrigiu transitoriamente. Ou ele sentiu uma dor, teve náusea, porque é muito comum a pessoa vai para o pronto-socorro passando mal. E aí ela vai ter um estímulo para secretar DH. Depois que ela melhora daquele mal-estar, ela também para de secretar DH. Então, por isso que não é para emocionar com qualquer hiponatremia, tá bom? Se o paciente não está autocorrigindo, você coletou novo sódio, ele é assintomático, mas continua caindo, tá, aí um dos pilares que eu falei, né? Tá bom, faz um bolus aí, 50 ml, só para não cair mais. E vai investigar o que está acontecendo. Se tiver sintomática leve, tudo bem. Pode ser leve os sintomas, mas o paciente é agudo. Então, você vai ser mais agressivo também nisso, porque, poxa, é uma hiponatremia que instalada rapidamente a ponto de dar sintoma, né? Porque muitos dos sintomas da hiponatremia são por causa de alterações crônicas, tá, pessoal? Uma hiponatremia aguda, o que é que ela causa?
porque ela vai fazer edema cerebral, né? E mais uma vez, foi aquilo que eu disse, a gente encontra por aí hipernatremia fazendo muito sintoma, muita coisa assim por causa de um edema cerebral, ponto o paciente está ruim quando você corrige? Não, muito rápido. Então, no hiponatremia que está se desenvolvendo muito rápido, a tonicidade do plasma começa a cair, vai inchando ali os neurônios, então o paciente já está assim, muito sintoma, ou ele está mesmo levemente sintomático, já é uma coisa que você fica muito alerta porque não era para estar acontecendo. Ele não está respondendo tão bem, tão tranquilamente quanto você esperaria. E aí você é mais agressivo em dar salina, entendeu? A lógica seria essa. Os sintomas da hiponatremia, como limiar, redução do limiar para convulsão, confusão mental, essas coisas, tudo elas acontecem muito por causa da autocorreção que os astrócitos fazem. Por exemplo, se o paciente está com uma hiponatremia, qual a compensação crônica que vai fazer? Ele começa a jogar fora aqueles osmóticos, né? Que está dentro do astrócito. E com isso, ele também vai diminuir a quantidade de glutamato que tem, de taurina e outras coisas. Então, isso daí pode diminuir o limiar para convulsão. Então, tem uma série de sintomas que vão acontecendo justamente por causa da compensação. Por isso que, quando é crônica, você só vai emocionar mais em dar salina se for um sintoma mais expressivo, porque é mais esperado que ele tenha sintomas mesmo, porque já é crônica, tá bom? Então, na crônica, você vai avaliar o quão grave é aquela hiponatremia, se tem sintomas, e esses sintomas realmente emocionam, né? E se ele tem alguma patologia intracraniana que pode, que você acaba não tendo tanta reserva assim para ser conservador na hiponatremia, porque não cabe muito ali, né? Para isso. Então, é sintoma grave, o paciente convulsionou, está rebaixado, grave, pré-tubo, aí tudo bem, é salina mesmo, daquele jeito que eu falei, 100 ml até 3 vezes. E, se for por isso, ele vai melhorar rápido, mesmo com essas doses pequenas, tá bom? Se tiver uma patologia intracraniana, aí você também vai fazer salina, mesmo com sintomas leves. Agora, se ele tem sintomas leves, mas ele tem uma hiponatremia grave, menor do que 120, aí é onde você vai ligar a bomba. Para vocês verem como a bomba é assim, é o último passo do fluxograma para você realmente animar de ligar uma salina em bomba. E é o que o pessoal faz com mais frequência na sala de emergência. Quantas hiponatremias a gente não pega, que está ali 128 de sódio e tal, e está lá com a salina ligada, rolando. O paciente está sentindo nada, cronicaço, e está lá com a salina rodando. Então, aí a diferença vai ser apenas assim, é a salina mais alguma coisa, a depender da etiologia. É uma hiponatremia hipervolêmica, então é salina com furo. Tem risco de desequilíbrio osmótico ou reversão rápida, salina mais desmopressina. Ah, não, é só uma hiponatremia grave. Aí é só salina. Tá bom? Enfim, os últimos 3 slides, que são as mensagens para levar para casa das disnatremias, tá? Hipovolemia não é a mesma coisa que desidratação. Disnatremia são distúrbios de água e não do sódio corporal. O máximo que nós queremos variar, acabei não falando muito dessa parte da hemodiálise, porque isso daqui depende da máquina, muda o tempo todo, então, mas é apenas para. Na diálise, em geral, a gente vai querer variar o sódio de 6 a 8, e para isso a gente só consegue ligar paciente com uma concentração de sódio de 115 a 155 por causa da limitação da máquina, né? Da diálise intermitente aqui, exceto em situações de extrema urgência, como hipercalemia grave, que aí, infelizmente, a gente vai ligar mesmo com a mão no peito por causa do sódio, né? Mas vai ter que ligar porque é mais provável que ele dê ruim por causa da hipercalemia do que da disnatremia. Corrigir hipernatremia muito devagar e hiponatremia muito rápido é mais deletério e é justamente o que tende a acontecer. A hipernatremia por uso de furo não significa que o paciente está hipovolêmico, e sim que falta água livre. Evitar o apego a fórmulas para correção de disnatremias, tá? É muito mais eficaz e seguro acompanhar de perto e solicitar novas dosagens com frequência. Em geral, é melhor tratar distúrbios de água e de sódio corporal separadamente, evitando mistura de soluções. Exemplo, hipovolemia é cristalóide em fases rápidas e hipernatremia é com glicosado em BIC. Mensagens para levar sobre a hipernatremia especificamente, né? Hipernatremia, eu reforço isso daqui, né? Evitar a salina. Diluir medicações glicosadas e aumentar a ingesta hídrica ajuda, mas não é o bastante para tratar a hipernatremia na UTI. Furosemida tende a fazer hipernatremia, hidrocloro tende a fazer hiponatremia e elas podem ser associadas para minimizar a disnatremia que cada uma causa. Cuidado com o excesso de bicarbonato na tentativa de corrigir a acidose.
Isso pode gerar hipernatremias graves e fatais. Repor potássio aumenta a concentração de sódio sérica e deve ser levado em conta na correção. Hipernatremia aguda, eu quero corrigir todo o distúrbio em 24 horas. E na crônica, de 6 a 10, com aquelas metas ali, né? 1,35 ml/kh, 3 a 6 ml/kh. A tendência do tratamento da hipernatremia é uma correção insuficiente e que tem se mostrado ser mais deletéria que a correção excessiva. Já da hiponatremia, lembrar dos 4 pilares, né? Que é muito mais assim, pisar no freio. Cuidado para o sódio não cair mais, cuidado para não corrigir demais e aliviar sintomas e diminuir a pressão intracraniana em quem tem risco de herniação. Hiponatremia representa o excesso de água livre no plasma, e as causas hipotônicas principais são excesso de ingesta ou infusão de soluções hipotônicas ou por falta de excreção renal, como da disfunção renal grave, tiazídico e secreção de ADH apropriada ou não. Para todos os pacientes, tem que tentar identificar, cessar as medicações que contribuem para a piora, restringir a ingesta hídrica de líquidos hipotônicos e identificar e tratar a causa, tá bom? E cuidado, pessoal, assim, isso daqui é para as hipotônicas, né, principalmente euvolêmica. Você não vai restringir líquido hipotônico para quem está hipovolêmico, porque não é nem questão de líquido hipotônico, você não vai ficar dando água para tratar a hipovolemia, né? Mas você também não precisa ficar restringindo água para quem teve uma diarreia, também não chega a tanto. É só porque não é isso que vai tratar a hipovolemia do paciente. Restrição hídrica na SIAD, insuficiência cardíaca, cirrose e doença renal crônica avançadas, em geral, menos que 800, mas devendo ser individualizado. E a furosemida pode auxiliar no controle da hiponatremia desses casos. Cuidado com a autocorreção em pacientes hipovolêmicos e hiponatrêmicos. Repor KCl aumenta a concentração de sódio sérico e também deve ser levado em conta na correção. E tendência do tratamento da hiponatremia, corrigir demais. Não é à toa que a gente fala isso várias vezes em relação ao pilar de não corrigir demais. Objetivar o máximo de ascensão de 4 a 6 em 24 horas para reduzir o risco de desvalinização, tá bom? Dúvida, gente? Eu tenho mais um com relação à claridade urinária, da densidade luminosa, que acaba tentando extrapolar a densidade, mas aí varia, depende do tamanho da molécula, né? Tem a forma para calcular a claridade urinária na mão, né? Chega a ver o pessoal fazendo isso, seria parecido com a claridade médica, né? Pior que eu até tinha falado um pouquinho no começo, né, que tem muitos osmólicos que não são levados em conta, né? Em geral, é mais acurado você usar pela estimativa na densidade urinária do que você tentar fazer por fórmula, porque tem muitos outros solutos que não estão na fórmula mesmo. A acurácia, dependendo os primeiros estudos que compararam essa questão da densidade urinária, eles foram muito bons. Eles disseram assim, não, é uma correlação de mais de 90%. A pessoa estranhou, calma aí, vamos fazer de novo, né? Aí os estudos que foram em seguida, eles pegaram e foram bem ruins. Não, é 50%, é horrível, esse negócio de 35%, aí o pessoal viajou, para com isso. Depois fizeram novos e viram que não é nenhum nem outro. Mais ou menos ali ao redor de 70%, 80%. Para, assim, dar um valor exato. O que se assemelha mais com o que a gente imagina, né? Porque tem muitas coisas que levam em conta ali na hora de avaliar a densidade. Não é tão simples, mas tem uma boa correlação com esses cortes de 100 e 600, principalmente. Então, você não vai desviar com certeza contra as osmolaridade, mas você consegue ter uma acurácia grosseira para dizer assim, não, você deu 200, com certeza está maior do que 100. Com certeza, tipo assim, não está adequado se eu estou pensando em SIAD. Seria mais nesse contexto. É melhor do que tentar fazer 2 vezes o sódio, mais potássio e por aí vai. O pessoal costuma chegar a usar na prática aqueles tabuletes de genética, Pois é, eu acabei não colocando essa parte do crônico, né? Porque, enfim, eu acabei estourando bastante tempo. Imagine se eu fosse citar do crônico também da CIAD. Mas, sim, não é comum, mas aqui acolá alguém pede socorro nisso daí, né? Um dia desses, até alguns meses, o Iago, que foi maior igual, ele tinha mandado lá cá precisando para um paciente que dava. Então, aqui acolá aparece um paciente, mas é porque muitas vezes com restrição hídrica e furo dá conta do recado. Quando é uma SIAD mesmo do mal, com uma osmolaridade urinária maior do que 300,
E aí, só para pensarem, né? O que era esperado? A osmolaridade urinária baixa. Quando ela está ali muito maior do que 300, você não vai conseguir corrigir isso daí só com restrição hídrica. E dificilmente vai corrigir com furo também. Vai dar uma força, mas não é bastante. Aí, esses casos que você acaba tendo que fazer também esses tabletes, tá? Tendo a opção de fazer tanto com tablete de sal, que a brasileira adora, né? A única hora que você diz assim, né? Pode começar à vontade.